Capítulo 02 O momento presente. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, curando o corpo, criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais místicas, precisa antes dominar o conceito do momento presente, o eterno agora. Hoje em dia há muita conversa sobre estar presente no agora. Muita gente entende o básico disso, não pensar no futuro nem viver no passado, mas quer oferecer uma compreensão inteiramente diferente desse conceito. Isso vai exigir que você vá além do mundo físico, inclusive seu corpo, sua identidade e seu ambiente, e até além do próprio tempo. É aí que você transforma possibilidade em realidade. Se você não vai além do que pensa ser e de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida ou um novo destino. Então, em um sentido bem real, você tem que sair do seu caminho, transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você, algo místico, assuma o controle. Neste capítulo, vou explicar como isso funciona. Primeiro, vamos dar uma olhada em como o cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado, ele cria intenção. Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, intenção é o cérebro em ação. Por exemplo, você tem uma intenção específica de dirigir seu carro. Tem outra intenção de tomar uma ducha. Tem uma intenção diferente quando canta uma canção ou ouve música. Você usa um nível específico de intenção para executar cada uma dessas funções complexas porque provavelmente já desempenhou cada uma delas milhares de vezes e seu cérebro funciona de modo muito específico sempre que você faz uma dessas coisas. Quando o cérebro está em ação enquanto você dirige seu carro, por exemplo, você na verdade está acionando uma sequência, padrão e combinação específicos de redes neurológicas. Essas redes neurológicas, ou redes neurais, são aglomerados de neuroníons que funcionam juntos como uma comunidade, como um software automático ou uma macro, porque você executou aquela ação muitas vezes. Em outras palavras, os neuroníons que entram em ação juntos para realizar a tarefa se tornam mais interligados. 4 Quando você escolhe conscientemente realizar a tarefa de dirigir o carro, podemos dizer que está escolhendo e instruindo automaticamente esses neuroníons para entrar em ação e criar um nível de intenção. Na maior parte, o cérebro é produto do passado. Foi formado e moldado para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu e experimentou até esse ponto da vida. Aprendizado do ponto de vista neurocientífico é quando os neuroníons se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem em complexas redes neurológicas tridimensionais. Pense em aprendizado como um upgrade do cérebro. Quando você presta atenção a um conhecimento ou informação e aquilo faz sentido para você, a interação com o ambiente deixa impressões biológicas no cérebro. Quando você experimenta algo novo, seus sentidos escrevem a história neurológica no cérebro e mais neuroníons se juntam para formar conexões ainda mais enriquecidas, promovendo o upgrade. No cérebro, experiências não só aperfeiçoam o circuito cerebral, mas também criam emoções. Pense nas emoções como resíduo químico das experiências passadas ou feedback químico. Quanto mais forte o quociente emocional de um acontecimento em sua vida, mais duradoura a impressão no cérebro. É assim que se formam memórias de longo prazo. Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões. Quanto mais você repete um pensamento, escolha, comportamento, experiência ou emoção, mais aqueles neuroníons são acionados e reunidos e mais manterão um relacionamento de longo prazo. Na história de Ana no capítulo anterior, você aprendeu que a maior parte das experiências provém da interação com o ambiente externo. Como seus sentidos o ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa em seu cérebro, quando você vive um acontecimento com elevada carga emocional. Boa ou ruim, o momento fica neurologicamente gravado no cérebro como uma memória. Portanto, quando uma experiência altera a forma como você se sente quimicamente e aumenta sua atenção para o que causou a alteração, você associa uma pessoa ou coisa específica com a localização de seu corpo em um tempo e lugar específicos. É assim que se criam memórias interagindo com o mundo exterior. É seguro dizer que o único lugar onde o passado realmente existe é no seu cérebro e no seu corpo. Como seu passado se torna seu futuro, vamos olhar mais de perto o que acontece bioquimicamente em seu corpo quando você tem um pensamento ou sente uma emoção. Quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro que o faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria, tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando.
Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento e aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando. Por exemplo, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que sente medo, essa emoção o influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas no cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro e sentimentos são o vocabulário do corpo, e o ciclo de como você pensa e sente se torna seu estado de ser, então todo o seu estado de ser está no passado. Quando você aciona e dispara os mesmos circuitos do cérebro muitas e muitas vezes porque tem os mesmos pensamentos, torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado e com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando você sente as mesmas emoções muitas e muitas vezes, como acabei de dizer, as emoções são o vocabulário do corpo e o resíduo químico de experiências passadas, condiciona seu corpo ao passado. Agora vamos dar uma olhada no que isso significa para você no dia a dia. Levando em conta o que acabou de aprender sobre sentimentos e emoções serem os produtos finais químicos de eventos do passado, no momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu, você está começando seu dia no passado. Então, quando começa a pensar em seus problemas, aqueles problemas, conectados a lembranças de experiências passadas de diferentes pessoas ou coisas em determinados tempos e lugares, criam sentimentos familiares como infelicidade, futilidade, tristeza, dor, pesar, ansiedade, preocupação, frustração, indignidade ou culpa. Se essas emoções estão conduzindo seus pensamentos e você não consegue pensar mais do que sente, então também está pensando no passado. Se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível, e sua vida vai continuar igual. Agora vamos dizer que ao acordar, você desliga o despertador e deitado na cama, dá uma olhada no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Twitter, nas mensagens de texto, nos e-mails e depois nas notícias. Você então está realmente lembrando quem é enquanto reafirma sua personalidade e se conecta à sua realidade pessoal passado-presente. Aí você vai ao banheiro, usa o vaso sanitário, escova os dentes, toma banho, se veste e depois vai para a cozinha. Toma um café e come alguma coisa. Talvez assista aos noticiários ou dê mais uma olhada no e-mail. É a mesma rotina que segue todos os dias. Depois você vai trabalhar e dirige pelo mesmo velho caminho. Quando chega lá, interage com os mesmos colegas que viu no dia anterior. Passa o dia fazendo as mesmas tarefas que fez ontem. Pode até reagir aos mesmos desafios no trabalho com as mesmas emoções. Depois do expediente vai para casa. Talvez pare em algum mercado no caminho e compre a comida de que gosta e que sempre come. Você prepara a mesma comida para o jantar e vê o mesmo programa de televisão na mesma hora sentado no mesmo lugar na sala de estar. Depois se prepara para ir dormir como sempre faz, escova os dentes com a mão direita e começando pelo canto superior direito da boca, deita no mesmo lado da cama. Talvez leia um pouco e aí vai dormir. Se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes, ela se torna um hábito. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos, inconscientes, que você adquire por meio de repetição frequente. Basicamente, significa que seu corpo agora está no piloto automático rodando uma série de programas. Com o tempo, o corpo se torna sua mente, sua intenção. Você repetiu a rotina tantas vezes que seu corpo sabe automaticamente como fazer certas coisas, melhor do que o cérebro ou a mente consciente. Você simplesmente liga o piloto automático e segue sem consciência, o que significa que vai acordar na manhã seguinte e essencialmente fazer as mesmas coisas de novo. De um modo muito real, seu corpo arrasta para o mesmo futuro previsível com base no que você tem feito repetidamente no mesmo passado familiar. Você vai ter os mesmos pensamentos, depois vai fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos que criam as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente seu corpo a viver no passado. E esse passado se torna seu futuro. Se você estivesse olhando para a linha do tempo do seu dia,
começando por acordar de manhã e continuando até ir para a cama. À noite poderia escolher a linha do tempo de ontem ou de hoje, seu passado, e colocá-la no espaço reservado para amanhã, seu futuro, porque em essência as mesmas coisas que fez ontem serão feitas amanhã, e depois de amanhã e depois. Vamos encarar, se você mantiver a mesma rotina de ontem, faz sentido que seu amanhã seja muito parecido com seu ontem. O futuro é apenas uma reprise do passado. E é assim porque seu ontem está criando seu amanhã. Dê uma olhada na figura 2.1. Cada uma das linhas verticais representa o mesmo pensamento que leva à mesma escolha que inicia um comportamento automático que cria uma experiência conhecida que produz um sentimento ou uma emoção familiar. Se você continua reproduzindo a mesma sequência com o tempo, todos esses passos individuais se fundem em um programa automático. É assim que você perde o livre-arbítrio para um programa. A seta representa uma experiência desconhecida caindo em algum lugar entre você dirigindo para o trabalho no trânsito, sabendo que vai se atrasar de novo, e você tentando parar na lavanderia no caminho. Podemos dizer que sua mente e seu corpo estão no conhecido, o mesmo futuro previsível baseado no que você fez no mesmo passado familiar, e nesse futuro certo, conhecido, não há espaço para o desconhecido. Na verdade, se alguma coisa nova acontecesse, se alguma coisa desconhecida aparecesse em sua vida naquele momento para mudar a linha de tempo previsível do seu dia, você provavelmente ficaria aborrecido com a perturbação na rotina. Provavelmente consideraria tal coisa incômoda, problemática e muito inconveniente. Poderia dizer, pode voltar amanhã, agora não é uma boa hora. Veja a imagem na tela. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções, automáticos e inconscientes que se desenvolvem por repetição. É quando você faz alguma coisa tantas vezes que seu corpo é programado para se tornar a mente. Com o tempo, seu corpo o arrasta para um futuro previsível baseado no que você fez no passado. Portanto, se você não está no momento presente, provavelmente está em um programa. A verdade é que não há espaço para o desconhecido em uma vida previsível. O desconhecido não funciona sendo previsível. Desconhecido não é familiar, é incerto, mas também é empolgante, porque acontece de uma maneira que não se pode esperar ou antecipar. Então vou perguntar, quanto espaço você tem em sua vida rotineira previsível para o desconhecido? Ao ficar no conhecido, seguir todos os dias a mesma sequência, de ter os mesmos pensamentos, fazer as mesmas escolhas, demonstrar os mesmos hábitos programados, recriar as mesmas experiências que marcam as mesmas redes de neurônios nos mesmos padrões para reafirmar o mesmo sentimento familiar, chamado eu. Você repete o mesmo nível de intenção muitas e muitas vezes. Com o tempo, seu cérebro fica automaticamente programado para fazer qualquer uma das sequências específicas, com mais facilidade e menos esforço a cada vez, à medida que cada um desses passos individuais se funde em um passo completo. Ter um pensamento familiar sobre uma experiência com alguém ou alguma coisa em algum tempo cria automaticamente a antecipação do sentimento da experiência. Se você pode prever o sentimento de qualquer experiência, ainda está no conhecido. Por exemplo, o pensamento de ter uma reunião com a mesma equipe com que você trabalha há anos pode fazê-lo invocar automaticamente a emoção de como vai se sentir no evento futuro. Quando consegue prever o sentimento do acontecimento futuro, porque teve suficientes experiências passadas para torná-lo conhecido, você provavelmente vai criar mais do mesmo. E claro, você está certo. Mas isso é porque você é o mesmo. Da mesma forma, se está no programa automático e não consegue prever o sentimento de uma experiência em sua vida, você provavelmente vai hesitar em vivê-la. Precisamos analisar mais um aspecto de pensar e sentir para ter o cenário completo do que acontece quando você continua vivendo no mesmo estado de ser. O ciclo de pensamento-sentimento também produz um campo eletromagnético mensurável ao redor do corpo físico. De fato, o corpo está sempre emitindo luz, energia ou frequências que transmitem uma mensagem, informação ou intenção específica. A propósito, quando digo luz, não me refiro apenas à luz que enxergamos, mas a todos os espectros de luz, inclusive raio-x, ondas de telefone celular e micro-ondas. Da mesma maneira, também recebemos informação vital que é transmitida em diferentes frequências. Então, estamos sempre
enviando e recebendo energia eletromagnética. Vou explicar como funciona. Quando temos um pensamento, as redes de neurônios que ativam nosso cérebro criam descargas elétricas. Quando esses pensamentos também criam uma reação química que resulta em um sentimento ou em uma emoção, bem como quando um sentimento ou uma emoção familiar está direcionando nossos pensamentos, esses sentimentos criam cargas magnéticas. Elas grudam nos pensamentos que criam as descargas elétricas para produzir um campo eletromagnético específico igual ao seu estado de ser. 5. Considere as emoções como energia em movimento. Quando alguém experimenta uma forte emoção ao entrar em uma sala, sua energia, além da linguagem corporal, é sempre muito palpável. Todos nós já sentimos a energia e a intenção de outra pessoa que está muito brava ou muito frustrada. Sentimos porque a pessoa emite um forte sinal de energia que transmite informação específica. O mesmo vale para uma pessoa muito sexual, uma pessoa em sofrimento ou uma pessoa com energia calma, amorosa. Todas essas energias podem ser sentidas e percebidas. Como se pode esperar, emoções diferentes produzem frequências diferentes. As frequências das emoções criativas elevadas como amor, alegria e gratidão são muito mais altas que as emoções de estresse como medo e raiva porque transmitem diferentes níveis de intenção consciente e energia. Veja a figura 2.2 que detalha algumas das diferentes frequências associadas a vários estados emocionais. Você vai ler mais sobre esse conceito mais adiante. Veja a imagem na tela. Emoções são energia em movimento. Toda energia é frequência, e toda frequência transmite informação. Com base em nossos pensamentos e sentimentos pessoais, estamos sempre enviando e recebendo informação. Então, se recriamos o passado dia após dia tendo os mesmos pensamentos e sentindo as mesmas emoções, transmitimos o mesmo campo eletromagnético muitas e muitas vezes, enviando a mesma energia com a mesma mensagem. Da perspectiva de energia e informação, isso significa que a mesma energia do nosso passado continua transmitindo a mesma informação que então continua criando o mesmo futuro. Assim, nossa energia é essencialmente igual ao nosso passado. A única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia, mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente. Em outras palavras, para mudar nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como sentimos. Se onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Conceito-chave sobre o qual vai ler mais ainda neste capítulo. No momento em que coloca sua atenção em uma emoção familiar, sua atenção e sua energia estão no passado. Se as emoções familiares estão conectadas a uma memória de algum acontecimento passado, que envolve uma pessoa ou um objeto em determinado lugar e momento, sua energia e sua atenção também estão no passado. A consequência é que você está desviando energia do momento presente para o passado. Da mesma forma, se você começa a pensar sobre as pessoas que precisa encontrar, as coisas que tem que fazer e os lugares aonde tem que ir em certos momentos de sua rotina diária, está desviando atenção e energia para um futuro conhecido previsível. Dê uma olhada na figura 2.3. Veja a imagem na tela. Se onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia no momento em que coloca a atenção em sentimentos e memórias familiares, desvia sua energia para o passado e para fora do momento presente. Da mesma maneira, se sua atenção está constantemente em todas as pessoas que você tem que encontrar, lugares aonde tem que ir, coisas que tem que fazer em determinados momentos de sua realidade familiar conhecida, você está desviando sua energia do momento presente para o futuro previsível. Toda a sua energia está agora misturada às experiências conhecidas naquela linha do tempo específica. Sua energia está criando mais do mesmo, e o corpo vai seguir a mente para os mesmos acontecimentos na sua mesma realidade. Sua energia é desviada do momento presente para o passado e o futuro. Resultado é que você tem bem pouca energia para criar uma experiência desconhecida em uma nova linha do tempo. A figura 2.3 também mostra como a energia eletromagnética que você emana combina em termos de vibração com tudo que você conhece. Assim, quando começa seu dia, quando pensa em ir ao banheiro, a próxima coisa que percebe é que está indo ao banheiro. Depois você pensa em tomar banho e se descobre embaixo do
Chuveiro, ajustando a temperatura da água. Pensa na cafeteira e projeta sua atenção e energia para a cafeteira, quando vai automaticamente até a cozinha para preparar sua xícara matinal de café. Mais uma vez o corpo está seguindo a mente. Se você fez isso nos últimos 22 anos, seu corpo vai percorrer esse caminho sem nenhum esforço. Seu corpo está sempre seguindo a mente, mas, nesse caso, ele repetidamente segue a mente para o conhecido. Por isso é lá que está sua atenção e, consequentemente, sua energia. Agora deixe-me perguntar, será possível seu corpo começar a seguir a mente para o desconhecido? Caso seja, você percebe que teria que mudar onde coloca sua atenção. Isso levaria a mudar sua energia, o que iria requerer que você mudasse como pensa e como sente por tempo suficiente para algo novo acontecer. Pode parecer inacreditável, mas é possível. Faz sentido que, da mesma forma que seu corpo segue a mente para todas as experiências conhecidas da vida, como a cafeteira todas as manhãs, se você começasse a investir atenção e energia no desconhecido, seu corpo seria capaz de seguir a mente para o desconhecido, uma experiência nova em seu futuro, preparando a mente e o corpo para um novo futuro. Se você conhece meu trabalho, sabe que sou apaixonado pelo conceito de ensaio mental. Sou fascinado pelo modo como podemos mudar o cérebro e o corpo só com o pensamento. Pense, por um momento. Se você foca a atenção em uma imagem específica de sua mente e fica muito presente com uma sequência de pensamentos e sentimentos repetidos, mente e corpo não saberão a diferença entre o que está acontecendo no mundo exterior e o que está acontecendo no mundo interior. Assim, quando você está totalmente engajado e focado, o mundo interior da imaginação parece uma experiência de mundo exterior e sua biologia muda de acordo. Isso significa que você pode fazer cérebro e corpo terem a impressão de que uma experiência física já aconteceu sem haver a experiência real, aquilo em que você coloca sua atenção e ensaia mentalmente muitas e muitas vezes não só se torna quem você é do ponto de vista biológico, como também determina seu futuro. Aqui vai um bom exemplo. Uma equipe de pesquisadores de Harvard pegou voluntários que nunca tinham tocado piano e os dividiu em 2 grupos. Metade praticou um exercício simples de 5 dedos por 2 horas diárias durante 5 dias. A outra metade fez a mesma coisa, mas só imaginando estar sentada ao piano sem mover os dedos fisicamente. As leituras cerebrais do antes e depois mostraram que os 2 grupos criaram um número impressionante de novos circuitos neurais e nova programação neurológica na região do cérebro que controla os movimentos dos dedos, embora um dos grupos tenha treinado apenas em pensamento. 6. Pense nisso. No cérebro das pessoas que ensaiaram mentalmente as ações, parecia que a experiência havia acontecido, embora elas não tivessem movido um dedo. Se você as pusesse na frente de um piano depois de 5 dias de ensaio mental, muitas conseguiriam tocar o exercício que imaginaram muito bem mesmo, sem nunca terem tocado nas teclas antes. Ao imaginar a atividade todos os dias, elas instalaram o equipamento neurológico relativo à experiência. Acionaram e interligaram várias vezes aqueles circuitos cerebrais com atenção e intenção. Com o tempo, o equipamento se tornou um software automático no cérebro e ficou mais fácil repetir tudo na próxima vez. Se tivessem que começar a tocar depois de 5 dias de treino mental, seu comportamento se alinharia facilmente às intenções conscientes, porque elas prepararam o cérebro de antemão para a experiência. Treinada, a mente pode ser poderosa nesse nível. Estudos similares mostram o mesmo tipo de resultados com treinamento muscular. Em um estudo pioneiro na clínica Cleveland, 10 sujeitos de pesquisa com idade entre 20 e 35 anos imaginaram flexões de bíceps tão difíceis quanto podiam em 5 sessões semanais de treinamento por 12 semanas. A cada 2 semanas, os pesquisadores gravavam a atividade cerebral dos sujeitos durante as sessões e mediam a força muscular. No fim do estudo, os sujeitos tinham aumentado a força dos bíceps em 13,5%, embora nem tivessem usado os músculos de verdade. Eles mantiveram o ganho por 3 meses depois do fim das sessões de treinamento. 7. Mais recentemente, uma equipe de pesquisa composta por cientistas da Universidade do Texas em San Antonio, a Clínica Cleveland e o Centro de Pesquisas da Fundação Kessler em West Orange, Nova Jersey, pediu aos sujeitos para visualizar a contração dos músculos flexores do cotovelo. Ao fazer isso,
eram orientados a instigar os músculos a flexionar com toda a força possível, adicionando uma firme intenção à forte energia mental em sessões de 15 minutos, 5 dias por semana, durante 12 semanas. Um grupo de sujeitos foi orientado a usar o que é chamado de imagem externa ou de terceira pessoa, imaginando-se a praticar, observando-se em uma cena mental separada da experiência, como ver um filme. Outro grupo foi instruído a usar a imagem interna ou de primeira pessoa, imaginando que o corpo naquele momento exato estava fazendo o exercício, tornando-o mais imediato e realista. Um terceiro grupo de controle não treinou. O grupo que usou imagem externa, bem como o grupo de controle, não mostrou mudanças significativas, mas o que usou imagem interna teve um aumento de força de 10,8%. Outra equipe de pesquisadores da Universidade de Ohio engessou o pulso de 29 voluntários por um mês, garantindo que não conseguissem mover a região nem sem querer. Metade do grupo praticou exercícios mentais por 11 minutos diários, 5 dias por semana, imaginando que flexionavam os músculos do pulso engessado enquanto permaneciam completamente parados. A outra metade, o grupo de controle, não fez nada. No fim do mês, quando todos os gestos foram tirados, os músculos do grupo imaginário estavam 2 vezes mais fortes que os do grupo de controle. 9. Esses 3 estudos de músculos mostram como o ensaio mental não só muda o cérebro, como também pode mudar o corpo só pelo pensamento. Em outras palavras, praticando comportamentos mentalmente e revendo de forma consciente a atividade com regularidade, o corpo dos sujeitos parecia ter executado a atividade fisicamente, mas eles nunca fizeram os exercícios. Aqueles que acrescentaram o componente emocional de fazer o exercício com todo esforço possível tornaram a experiência ainda mais real e os resultados mais pronunciados. No estudo do piano, o cérebro dos sujeitos da pesquisa adquiriu a aparência de que a experiência imaginada já tivesse acontecido, porque eles prepararam o cérebro para esse futuro. De maneira similar, os sujeitos nos estudos de flexão muscular mudaram a aparência do corpo como se tivessem experimentado a realidade, mas apenas com o ensaio mental da atividade. É possível entender por que quando você acorda de manhã e começa a pensar nas pessoas que vai ter que encontrar, nos lugares aonde tem que ir e nas coisas que tem para fazer na agenda cheia, isso é ensaiar mentalmente e acrescenta uma emoção intensa a isso, como sofrimento, infelicidade ou frustração, como os voluntários do flexor de cotovelo que impeliram o músculo a flexionar sem movimentá-lo. Está condicionando o cérebro e o corpo a ser como se o futuro já tivesse acontecido. Como a experiência enriquece o cérebro e cria uma emoção que sinaliza para o corpo quando você cria continuamente uma experiência interior tão real quanto uma experiência exterior. Com o tempo você muda seu cérebro e corpo, como aconteceria com qualquer experiência real. Na verdade, quando você acorda e começa a pensar no seu dia, neurológica, biológica, química e até geneticamente, vou explicar na próxima sessão, parece que o dia já aconteceu. Na verdade, já aconteceu. Quando você realmente começa as atividades do dia, como nos experimentos relatados há pouco, seu corpo se comporta natural e automaticamente em consonância com suas intenções, conscientes ou inconscientes. Se você faz a mesma coisa há muitos anos, aqueles circuitos, bem como o restante de sua biologia, são ativados de forma mais pronta e fácil. Isso acontece porque você não só prepara sua biologia todos os dias com a mente, mas também recria os mesmos comportamentos físicos a fim de reforçar ainda mais as experiências no cérebro e no corpo, e fica mais fácil viver automaticamente todos os dias porque você continua reforçando mental e fisicamente os mesmos hábitos repetidas vezes, criando o hábito de se comportar por hábito, fazendo mudanças genéticas. Antes pensávamos que os genes criavam doenças e que estávamos à mercê do DNA. Assim, se muita gente de uma família havia morrido de doença cardíaca, presumíamos que a chance de um indivíduo dessa família desenvolver doença cardíaca era muito alta. Sabemos agora pela ciência da epigenética que não é o gene que cria doença, mas o ambiente que programa nossos genes para criar a doença, e não só o ambiente externo, fumaça de cigarro ou pesticidas, por exemplo, mas também o ambiente interno dentro do nosso corpo e fora das nossas células. O que quero dizer com ambiente dentro do corpo? Como falei anteriormente, emoções são feedback químico, produtos finais de
experiências no ambiente externo. Quando reagimos a uma situação em nosso ambiente externo que produz uma emoção, a química interna resultante pode sinalizar para os nossos genes ligarem, produzindo uma expressão aumentada do gene A, regulação ascendente, ou desligarem, produzindo uma expressão diminuída do gene, a regulação descendente. O gene propriamente dito não muda, a expressão do gene muda, e essa expressão é o que mais importa porque é o que afeta a saúde e nossa vida. Portanto, embora alguém possa ter uma predisposição genética para uma doença em particular, se seus genes continuarem expressando saúde em vez de expressar a doença, a pessoa não desenvolverá a condição e permanecerá saudável. Pense no corpo como um instrumento afinado que produz proteínas. Cada uma de nossas células, exceto as células vermelhas do sangue, produz proteínas responsáveis pela estrutura física e função fisiológica do corpo. Por exemplo, células musculares produzem proteínas específicas conhecidas como actina e miosina, e células da pele produzem as proteínas colágeno e elastina. Células do sistema imunológico produzem anticorpos, células da tireoide produzem tiroxina, e células da medula óssea produzem hemoglobina. Algumas células do olho produzem queratina, enquanto as células pancreáticas produzem enzimas como protease, lipase e amilase. Não há um órgão ou sistema no corpo que não produza ou dependa de proteínas. Elas são parte vital do sistema imunológico, da digestão, reparação celular e estrutura óssea e muscular. Diga uma estrutura e as proteínas estão lá. De forma muito real, portanto, a expressão das proteínas é a expressão de vida e é igual à saúde do corpo. Para uma célula produzir uma proteína, um gene tem que ser expresso. Esse é o trabalho dos genes, facilitar a produção de proteínas. Quando o sinal do ambiente fora da célula alcança a membrana celular, a substância química é aceita por um receptor externo à célula e se dirige ao DNA dentro da célula. Ali um gene produz uma nova proteína igual ao sinal. Assim, se a informação que vem de fora da célula não muda, o gene continua produzindo a mesma proteína e o corpo permanece igual. Com o tempo, o gene começa a regulação descendente ou vai cessar a expressão saudável de proteínas, ou vai se esgotar como se fizesse uma cópia de uma cópia de uma cópia, fazendo o corpo expressar uma qualidade diferente de proteínas. Diferentes classificações de estímulos regulam os genes para baixo ou para cima. Ativamos genes dependentes de experiência. Por exemplo, fazendo coisas novas ou aprendendo novas informações. Esses genes são responsáveis pelas instruções recebidas por células-tronco para se diferenciarem, transformando-as em qualquer tipo de célula de que o corpo necessite em dado momento para substituir células danificadas. Ativamos genes dependentes do comportamento quando temos altos níveis de estresse ou excitação, ou em estados alternados de consciência, como quando sonhamos. Você pode pensar nesses genes como o sustentáculo da conexão mente-corpo, pois eles fornecem um elo entre pensamentos e corpo, permitindo-nos influenciar a saúde física por meio de vários comportamentos, meditação, prece ou rituais sociais, por exemplo. Quando alterados dessa maneira, às vezes em questão de minutos, os genes podem ser transmitidos para a próxima geração. Assim, quando você modifica suas emoções, pode modificar a expressão de seus genes, ligando alguns e desligando outros, porque envia um novo sinal químico para o DNA que pode então instruir os genes a produzir diferentes proteínas, regulando para mais ou para menos, a fim de criar todo tipo de novos blocos de construção que podem mudar a estrutura e o funcionamento de seu corpo. Por exemplo, se seu sistema imunológico foi submetido a viver nas emoções do estresse por muito tempo e ativou certos genes para inflamação e doença, você pode ligar novos genes para crescimento e reparação e desligar os genes responsáveis pela doença. Ao mesmo tempo, os genes alterados epigeneticamente começarão a seguir novas instruções, produzindo novas proteínas, programando o corpo para crescimento, reparação e cura. É assim que você pode recondicionar com sucesso seu corpo a uma nova mente. Como leu antes neste capítulo, se você vive pelas mesmas emoções todos os dias, seu corpo acredita que está nas mesmas condições ambientais. Esses sentimentos o influenciam a fazer as mesmas escolhas, levando-o a demonstrar os mesmos hábitos que criam as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções. Novamente,
Graças aos hábitos automáticos programados, suas células estão constantemente expostas ao mesmo ambiente químico em seu ambiente externo, bem como fora das células, mas dentro de seu corpo. Essa química sinaliza aos mesmos genes da mesma maneira, e você fica preso porque quando você permanece igual, sua expressão genética permanece igual. Aí você está no caminho de um destino genético porque nenhuma nova informação chega do ambiente. E se as circunstâncias de sua vida mudam para melhor? Isso não deveria mudar o ambiente químico que cerca suas células? Sim, isso acontece, mas não o tempo todo. Se você passou anos condicionando seu corpo a um ciclo de pensamento e sentimento e, depois sentindo e pensando sem perceber, também condicionou seu corpo a se tornar dependente dessas emoções. Aí apenas mudar o ambiente externo arrumando um novo emprego, por exemplo, não necessariamente rompe o vício, assim como alguém dependente de drogas não conseguiria romper o vício só por ganhar na loteria ou se mudar para o Havaí, por causa do ciclo pensamento-sentimento mais cedo ou mais tarde, depois da novidade da experiência se esgotar, muita gente retorna ao estado emocional de base e o corpo acredita que está na mesma antiga experiência que criou as mesmas antigas emoções. Então, se você estivesse infeliz no antigo emprego e conseguisse outro, poderia ficar feliz por algumas semanas ou até meses. Contudo, se tivesse passado anos condicionando seu corpo para ser dependente da infelicidade, você acabaria voltando à antiga emoção, porque seu corpo sentiria falta da substância química. Seu ambiente externo pode ter mudado, mas seu corpo sempre vai acreditar mais na química interna do que nas condições externas. Por isso permanece emocionalmente preso ao antigo estado de ser viciado nas antigas emoções. Essa é apenas outra maneira de dizer que você vive no passado. Como a química interna não mudou, você não pode modificar a expressão de seus genes para produzir novas proteínas a fim de melhorar a estrutura ou funcionamento de seu corpo, de forma que não há mudança em sua saúde ou em sua vida. Por isso eu digo que você tem que pensar mais do que sente para fazer mudanças reais, duradouras. No inverno de 2016, em nossa oficina avançada em Tacoma, Washington, minha equipe e eu fizemos um estudo sobre o efeito das emoções elevadas na função imunológica, colhendo amostras de saliva de 117 sujeitos de teste no início da oficina e 4 dias depois, na conclusão da oficina, medimos a imunoglobulina A IgA, um marcador de proteína para a força do sistema imunológico. IgA é uma substância química incrivelmente poderosa, uma das proteínas primárias, responsável pelo funcionamento imunológico saudável e pelo sistema de defesa interna. Luta constantemente contra ataques de bactérias, vírus, fungos e outros organismos que invadem ou já vivem no ambiente interno de nosso corpo. É tão poderosa que é melhor que qualquer vacina de gripe ou reforço do sistema imunológico que se possa tomar. Quando ativada, é o sistema de defesa interna primário no corpo humano. Quando os níveis de estresse e, portanto, os níveis de hormônios de estresse, como cortisol, aumentam, isso reduz os níveis de IgA, comprometendo e reduzindo a expressão do gene do sistema imunológico que produz essa proteína. Durante nossa oficina de 4 dias, pedimos aos participantes do estudo para entrar em estados emocionais elevados como amor, alegria, inspiração ou gratidão por 9 a 10 minutos 3 vezes por dia. Se pudermos elevar nossas emoções, especulamos, poderemos melhorar nosso sistema imunológico? Em outras palavras, nossos alunos poderiam estimular os genes para a IgA. Apenas com a mudança do estado emocional, os resultados nos impressionaram. Os níveis de IgA subiram em média 49,5%. A medida normal de IgA varia de 37 a 87 mg por decilitro mg/dl, mas algumas pessoas tinham mais de 100 mg/dl no fim da oficina. 10 Nossos sujeitos de teste mostraram alterações epigenéticas significativas e imensuráveis sem ter experiências importantes no ambiente externo. Ao alcançar estados de emoção elevada, mesmo que só por alguns dias, o corpo dos sujeitos começou a acreditar que estava em um novo ambiente e, assim, foi capaz de sinalizar para novos genes e alterar sua expressão genética, nesse caso, a expressão da proteína do sistema imunológico. Ver figura 2.4. Veja a imagem na tela. Quando praticamos a manutenção de emoções elevadas e a mudança de nossa energia,
Podemos literalmente ativar novos genes que produzem novas proteínas saudáveis para fortalecer nosso sistema interno de defesa. Quando reduzimos nossas emoções de sobrevivência e minimizamos a necessidade de nosso sistema externo de proteção, desativamos os genes para a produção dos hormônios de estresse. IgA na figura acima significa imunoglobulina salivar. Cortisol representa os hormônios de estresse. Ambos são medidos na saliva. Isso significa que você pode não precisar de uma farmácia ou substância exógena para se curar. Você tem dentro de si o poder de ativar os genes que produzem IgA em poucos dias. Algo simples, como entrar em um estado elevado de alegria, amor, inspiração ou gratidão por 5 a 10 minutos por dia pode produzir mudanças epigenéticas significativas em sua saúde e seu corpo. Para onde a atenção vai, a energia flui. Como onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia quando acorda de manhã e imediatamente começa a colocar sua atenção e energia em todas as pessoas que tem que encontrar nesse dia, nos lugares aonde tem que ir, nos objetos que possui e nas coisas que tem que fazer em seu mundo tridimensional. Sua energia é dividida. Toda energia criativa flui para longe de você, como ilustra a figura 2.5, para todas as coisas no mundo exterior que competem por sua atenção: o celular, o laptop, a conta bancária, a casa, o emprego, os colegas de trabalho, o cônjuge, os filhos, os inimigos, os animais de estimação, suas condições médicas e assim por diante. Dê uma olhada na figura 2.5. É óbvio que a atenção e a energia da maioria das pessoas são direcionadas para o mundo externo material. Isso induz a pergunta: quanta energia resta no mundo interno de pensamentos, sentimentos para criar uma nova realidade? Considere por um momento que cada uma das pessoas ou coisas a que você dá muita atenção é conhecida em sua vida, porque você a experimentou. Como mencionei antes neste capítulo, você tem uma rede neurológica no cérebro para cada uma dessas coisas. Como elas estão mapeadas em seu cérebro, você as percebe e experimenta a partir do passado. Quanto mais experimenta, mais automáticos e enriquecidos se tornam os circuitos neurais para cada uma delas, porque a redundância das várias experiências continua reunindo e refinando mais e mais circuitos. É isso que a experiência faz, enriquece o cérebro. Assim, você tem uma rede neurológica para seu chefe, uma rede neurológica para dinheiro, uma rede neurológica para seu parceiro, uma rede neurológica para os filhos, uma rede neurológica para a sua situação financeira, uma rede neurológica para a casa e redes neurológicas para suas posses do mundo físico, porque experimentou todas essas coisas ou pessoas em diferentes tempos e lugares. Veja a imagem na tela. Cada pessoa, objeto, coisa, local ou situação de nossa realidade física familiar tem uma rede neurológica designada em nosso cérebro e um componente emocional conectado, porque experimentamos todas essas coisas. É assim que nossa energia fica atrelada à nossa realidade passado-presente. Portanto, quando você coloca sua atenção em todos esses elementos, sua energia flui para longe de você, e sobra pouca energia em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos para criar alguma coisa nova em sua vida. Olhe os trechos ampliados da figura onde os dois ovais se cruzam. Eles representam como usamos diferentes elementos do mundo externo para reafirmar a dependência emocional. Você pode usar seus amigos para reafirmar a dependência do sofrimento, pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio. Isso induz a pergunta: quanto de sua energia criativa você poderia estar usando para criar um novo destino? Quando sua atenção e sua energia, portanto, é dividida entre todos esses objetos, pessoas, problemas e questões do mundo externo, não sobra energia para você colocar em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos. Portanto, não sobra energia para você usar para criar algo novo. Por quê? Porque o modo como você pensa e sente cria sua realidade pessoal literalmente. Portanto, se você está pensando e sentindo de acordo com tudo que conhece, o conhecido continua reafirmando a mesma vida. De fato, poderíamos dizer que sua personalidade não está mais criando sua realidade pessoal, agora sua realidade pessoal cria sua personalidade. Seu ambiente externo controla seus pensamentos, sentimentos. Há uma equiparação biológica entre seu mundo interno de pensamentos e sentimentos e seu mundo externo, a realidade passado-presente feita de pessoas e objetos incertos.
tempos e lugares. Você mantém sua vida na mesma porque mantém a atenção, pensamentos e a energia, sentimentos na mesma. Enfim, se o modo como você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia todas as áreas de sua vida, você transmite a mesma energia eletromagnética e sua vida nunca muda. Podemos dizer que sua energia é igual a tudo em sua realidade passado-presente e você recria o passado. Mas essa não é a única limitação. Quando você coloca toda a sua atenção e energia no mundo externo e continua reagindo às mesmas condições da mesma maneira, em um estado de estresse crônico, o que deixa o cérebro em estado de excitação constante, seu mundo interno se desequilibra, e o cérebro começa a trabalhar de maneira ineficiente. E então você se torna menos efetivo em criar qualquer coisa. Em outras palavras, você se torna vítima de sua vida em vez de criador de sua vida, vivendo nos hormônios do estresse. Agora vamos olhar mais de perto como acabamos viciados em nossas emoções negativas, ou mais precisamente no que chamamos de hormônios do estresse. No momento em que reagimos a qualquer condição em nosso mundo externo que tende a ser ameaçadora, seja a ameaça real ou imaginária, o corpo libera hormônios do estresse para mobilizar enormes quantidades de energia em resposta à ameaça. Quando isso ocorre, o corpo sai do equilíbrio. Estresse é exatamente isso. Trata-se de uma resposta natural e saudável porque na antiguidade o coquetel químico de adrenalina, cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando enfrentávamos algum perigo no mundo externo. Talvez um predador nos perseguisse, por exemplo, e tínhamos que tomar a decisão de lutar, fugir ou nos escondermos. Quando estamos em modo de sobrevivência, nos tornamos automaticamente materialistas, definimos a realidade com nossos sentidos pelo que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Também estreitamos o foco e colocamos toda a nossa atenção na matéria, em nosso corpo existindo em um espaço e tempo específicos. Os hormônios do estresse nos fazem colocar toda a atenção no mundo externo porque é lá que está o perigo. Nos primórdios humanos, essa resposta era uma boa coisa, é claro. Era adaptativa. Mantinha-nos vivos, focávamos a atenção na causa. Passado o perigo, os níveis dos hormônios do estresse voltavam ao equilíbrio. Nos tempos modernos não é mais assim. Depois de um único telefonema ou e-mail do chefe ou de um membro da família que provoca uma forte reação emocional de raiva, frustração, medo, ansiedade, tristeza, culpa, sofrimento ou vergonha, ligamos o sistema nervoso primitivo de luta ou fuga, o que nos faz reagir como se fossemos perseguidos por um predador. A mesma química permanece ligada automaticamente porque a ameaça externa parece nunca ir embora. A verdade é que muitos passam a maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada. Ele se torna crônico. Não é como se o predador estivesse lá fora e aparecesse de vez em quando para mostrar os dentes, mas como se morasse na mesma caverna que nós, um colega de trabalho tóxico cuja mesa fica ao lado da nossa, por exemplo. A resposta de estresse crônico não é adaptativa, é desadaptativa. Quando vivemos em modo de sobrevivência e os hormônios de estresse como adrenalina e cortisol continuam circulando pelo corpo, ficamos em alerta em vez de voltar ao equilíbrio. Como na experiência de Ana no capítulo 1, quando o desequilíbrio persiste, há chances de acabarmos doentes porque o estresse em longo prazo reduz a expressão saudável dos genes. O corpo se torna tão condicionado à descarga de substâncias químicas que fica viciado. Clama por elas na verdade. Nesse modo, o cérebro fica altamente alerta e excitado enquanto tentamos prever, controlar e forçar desfechos no esforço para aumentar nossas chances de sobrevivência. Quanto mais fazemos isso, mais forte se torna o vício e mais acreditamos que somos o corpo conectado à nossa identidade e ambiente vivendo em tempo linear. Isso porque toda a nossa atenção está ali. Quando seu cérebro está excitado e você vive em modo de sobrevivência, deslocando a atenção para o trabalho, as notícias, os amigos, e-mails, Facebook e Twitter, você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente. Reveja a figura 2.5. Se você persiste nisso, com o tempo o ato de estreitar o foco e deslocar a atenção compartimentaliza o cérebro e ele deixa de funcionar de maneira equilibrada. Quando isso acontece, você treina o cérebro para funcionar em um padrão desordenado, incoerente, que o faz trabalhar de forma muito ineficiente. Como uma
Tempestade de raios nas nuvens, diferentes redes neurais entram em ação fora de ordem, e seu cérebro funciona fora de sincronia. Efeito é semelhante a um grupo de bateristas batendo em seus tambores ao mesmo tempo, mas não juntos ou em algum ritmo. Vamos falar muito mais sobre os conceitos de coerência e incoerência em outro capítulo. Por hora é suficiente saber que, quando seu cérebro fica incoerente, você fica incoerente. Quando seu cérebro não funciona de forma ótima, você não funciona de forma ótima. Para cada pessoa, coisa ou lugar do mundo externo que você experimentou em sua vida e é algo conhecido, você tem uma emoção conectada porque emoções, energia em movimento são os resíduos químicos da experiência. Se na maior parte do tempo você vive com os hormônios viciantes do estresse, pode usar seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento. Pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em sofrimento. Pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio, seus parentes para reafirmar o vício na culpa, o feed do Facebook para reafirmar a dependência da insegurança, as notícias para reafirmar o vício na raiva, o ex para reafirmar o vício do ressentimento e o relacionamento com o dinheiro para reafirmar o vício da carência. Isso significa que suas emoções, sua energia, estão misturadas, coladas até a cada pessoa, lugar ou coisa que você experimenta em sua realidade conhecida familiar. Isso significa que não há energia disponível para você criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida ou até um corpo curado. Vou explicar de outra forma. Se o modo como você pensa e sente determina a frequência e a informação que você emite em seu campo de energia, o qual tem um efeito importante em sua vida, e se toda a sua atenção, e também toda a sua energia, está presa no mundo externo de pessoas, objetos, coisas, lugares e tempo, não resta energia em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos. Portanto, quanto mais forte a emoção em que você é viciado, mais você vai colocar sua atenção na pessoa, objeto, lugar ou circunstância em seu mundo externo, cedendo a maior parte de sua energia criativa e sentindo e pensando igual a tudo que conhece. Fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no mundo externo. E é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas. É assim que você abre mão do seu poder e administra mal sua energia. Se você voltar à figura 2.5, vai encontrar alguns exemplos de como criamos laços energéticos com todos os elementos em nosso mundo externo. Dê uma olhada na figura 2.6. Do lado esquerdo do diagrama, você vê dois átomos ligados por um campo invisível de energia. Eles estão dividindo informação. É a energia que os mantém ligados. Do lado direito do diagrama, você vê duas pessoas dividindo uma experiência de ressentimento, também ligadas por um campo invisível de energia que as mantém conectadas. Na verdade, elas dividem a mesma energia e também a mesma informação. Veja a imagem na tela. Como dois átomos que se ligam para formar uma molécula que compartilha energia e informação, duas pessoas que compartilham as mesmas emoções e energia e comunicam os mesmos pensamentos e informação também ficam ligadas. Nos dois casos, um campo invisível de energia mantém a conexão. Se é preciso energia para separar os dois átomos, será necessário energia e consciência para desviar nossa atenção das pessoas e condições às quais cedemos tanta energia criativa. Separar os dois átomos requer energia. Se sua atenção e energia estão ligadas às mesmas pessoas, lugares e coisas no mundo externo, físico, você pode entender que também será preciso energia e esforço para romper tais ligações quando você estiver em meditação. Isso induz a pergunta: quanto de sua energia criativa está presa à culpa, ódio, ressentimento, carência ou medo? A verdade é que você poderia estar usando toda essa energia para criar um novo destino. Para fazer isso, você vai ter que ir além de todas as coisas no seu mundo externo, retirando a atenção delas. Por isso usamos meditação como modelo para mudar o estado interno. Isso nos permite romper com as associações com todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar e todo tempo por um período suficiente para viajar para dentro. Quando você supera seu corpo emocional e desvia a atenção de tudo que é conhecido no mundo externo, traz sua energia de volta, rompendo as ligações com a realidade.
Passado presente que tem permanecido a mesma. Você vai ter que fazer a transição de ser alguém para ser ninguém, o que significa que tem que desviar a atenção de seu corpo, sua dor e sua fome. Você vai ter que deixar de ser alguém para ser ninguém, tirando sua atenção da identidade de parceiro, pai e empregado. Vai ter que deixar de manter a atenção em alguma coisa para colocar a atenção em nada, esquecendo-se do celular, dos e-mails e da xícara de café, e deixar de estar em algum lugar para estar em lugar algum, indo além de quaisquer pensamentos sobre a cadeira em que está meditando ou onde sentará mais tarde, e deixar de estar no tempo linear para não estar em tempo nenhum, sem memórias ou pensamentos sobre o futuro que causem distração. Não estou dizendo que seu celular, seu laptop, seu carro ou sua conta bancária são ruins, contudo, quando você está ligado demais a essas coisas e elas capturam sua atenção de tal forma que você não consegue ir além de pensar nelas por causa das fortes emoções que associa a elas, esses bens possuem você, e aí você não pode criar algo novo. O único meio de fazer isso é aprender a retomar a energia fragmentada para poder superar as emoções de sobrevivência das quais você se tornou dependente e que mantém toda a sua energia ligada à realidade passado-presente. Quando você tira sua atenção de todos aqueles elementos externos, começa a enfraquecer os elos energéticos e emocionais com aquelas coisas. E enfim começa a libertar energia suficiente para criar um novo futuro. Isso vai exigir que você tome consciência de onde tem colocado sua atenção e como para separar os dois átomos. Também vai exigir alguma energia para romper conscientemente essas ligações. As pessoas se aproximam de mim nas oficinas e contam que o disco rígido do computador pifou, ou alguém roubou o carro delas, ou perderam o emprego e não têm mais dinheiro. Quando me dizem que perderam pessoas ou coisas, sabe o que eu sempre respondo? Ótimo! Veja quanta energia disponível você tem agora para criar um novo destino. A propósito, se você fizer bem esse trabalho e conseguir retomar sua energia, é provável que no início seja desconfortável, até um pouco caótico. Prepare-se porque certas áreas de sua vida podem desmoronar, mas não se preocupe. Isso acontece porque você está rompendo os elos energéticos com a realidade passada. Qualquer coisa que não esteja mais em afinidade vibracional com você e seu futuro vai desmoronar. Não tente reconstruir sua vida, porque você estará ocupado demais com o novo destino que está chamando para si. Aqui vai um belo exemplo. Um amigo meu que era vice-reitor de uma universidade apareceu para uma reunião de diretoria cerca de 3 semanas depois de ter começado seu trabalho de meditação. Ele era a espinha dorsal da universidade. Os alunos e funcionários o adoravam. Ele entrou na reunião, sentou-se e foi demitido. Então, me ligou e disse: "Ei, não sei se esse processo de meditação está dando certo. A diretoria acabou de me demitir. Não é para acontecer coisas maravilhosas enquanto eu faço esse trabalho?" Escute, eu respondi. Não se apegue a essas emoções de sobrevivência, porque assim você ficará no passado. Em vez disso, continue buscando o momento presente e criando a partir desse lugar. Em 2 semanas ele se apaixonou por uma mulher com quem depois se casou. Em seguida recebeu uma oferta de trabalho, ainda melhor como vice-reitor de uma universidade muito maior e a aceitou com gratidão. 1 ano mais tarde, ele ligou de novo para contar que a faculdade que o havia demitido agora o convidava para voltar como reitor. Então, você nunca sabe o que o universo lhe reserva quando aquela velha realidade desaba e a nova começa a se desenvolver. A única coisa que posso garantir é que o desconhecido nunca me desapontou. Retome sua energia. Para se desconectar do mundo externo, você tem que aprender a modificar suas ondas cerebrais. Então vamos falar por um momento sobre frequências de ondas cerebrais. Na maior parte do tempo que você passa acordado e consciente, está no nível beta de frequência de onda. Beta é medida em frequências baixa, média e alta. Beta baixa é um estado relaxado quando você não percebe nenhuma ameaça do mundo externo, mas ainda tem consciência de seu corpo no espaço e tempo. Esse é o estado em que você está quando lê, presta atenção à filha durante uma conversa amigável ou ouve uma palestra. Beta média é um estado um pouco mais excitado, como quando você está se apresentando a um grupo de pessoas e tem que lembrar o nome de todos. Você está mais vigilante, mas não totalmente estressado ou completamente fora do equilíbrio. Considere beta de médio alcance como um estresse bom.
Beta alta é o estado em que você se encontra quando dominado pelos hormônios do estresse. São as ondas cerebrais que você exibe quando tem algumas das emoções de sobrevivência, inclusive raiva, alarme, agitação, sofrimento, pesar, ansiedade, frustração ou até depressão. Beta alta pode ser 3 vezes mais alta que beta baixa e 2 vezes mais alta que beta média. Embora possa passar a maior parte do tempo de vigília em ondas cerebrais de frequência beta, você também mergulha em ondas cerebrais de frequência alfa ao longo do dia. Você exibe ondas cerebrais de frequência alfa quando está relaxado, calmo, criativo e até intuitivo, quando não está mais pensando ou analisando, mas sonhando acordado ou imaginando, como em um estado de transe. Ondas beta indicam quando você está colocando a maior parte da atenção no mundo externo. Ondas alfa indicam quando coloca a maior parte de sua atenção no mundo interno. Ondas teta predominam no estágio crepuscular, quando a mente ainda está acordada, mas o corpo está pegando no sono. Essa frequência também é associada a estados profundos de meditação. Ondas delta normalmente ocorrem durante o sono profundo restaurador. Porém, nos últimos 4 anos, minha equipe de pesquisa e eu registramos vários alunos entrarem em ondas delta muito profundas durante a meditação. O corpo está profundamente adormecido, eles não estão sonhando, mas a leitura cerebral mostra o cérebro processando amplitudes muito altas de energia. O resultado é que eles relatam experiências místicas, profundas de unicidade, em que se sentem conectados a tudo e todos no universo. Veja a figura 2.7 para comparar os diferentes estados de ondas cerebrais. Ondas gama indicam o que chamo de estado superconsciente. Essa energia de alta frequência acontece quando o cérebro é excitado por um evento interno. Um dos exemplos mais comuns é a meditação, quando seus olhos estão fechados e você mergulha em si em vez de um acontecimento fora do corpo. Vamos falar sobre ondas gama nos próximos capítulos. Veja a imagem na tela. Uma comparação entre as diferentes ondas cerebrais. Uma das maiores dificuldades quando se medita é sair de beta de alta frequência e até média e entrar em frequência alfa depois. Teta, todavia, é absolutamente fundamental porque quando desaceleramos as ondas cerebrais para essas frequências não estamos mais prestando atenção ao mundo externo e às distrações, em que estamos tão acostumados a pensar quando em estresse. E, como não estamos analisando nem criando estratégias tentando nos preparar para o cenário das piores possibilidades futuras com base em lembranças temerosas do passado, temos a oportunidade de ficar presentes, de existir apenas no agora. Não seria maravilhoso desconectar da associação com todos os elementos do ambiente externo durante a meditação e ir além do corpo, dos medos e da agenda, esquecer o passado conhecido e o futuro previsível? Se fizer isso direito, você vai até perder a noção do tempo. Quando supera o pensamento automático, as emoções, os hábitos durante a meditação, é exatamente isso que acontece. Você vai além do corpo, do ambiente e do tempo. Você enfraquece os elos energéticos com a realidade passado-presente e fica no momento presente. Só no momento presente é possível trazer sua energia de volta. Isso exige algum esforço, embora fique mais fácil com a prática, porque você vive sob os hormônios do estresse na maior parte do tempo. Vamos ver o que acontece quando não se está no momento presente durante a meditação para que você saiba o que fazer quando isso acontecer. Entender essa habilidade é importante, porque se não conseguir ir além do estresse, dos problemas e da dor, você não vai poder criar um novo futuro onde essas coisas não existam. Digamos que você esteja sentado em meditação e comece a ter pensamentos aleatórios. Você tem o hábito de pensar assim porque há anos pensa do mesmo modo e coloca atenção nas mesmas pessoas e coisas. Você acolhe os mesmos sentimentos familiares todos os dias só para reafirmar a mesma personalidade conectada à mesma realidade pessoal, condicionando repetidamente o corpo ao passado. A única diferença agora é que, como está tentando meditar, seus olhos estão fechados. Enquanto está ali sentado de olhos fechados, você não vê seu chefe fisicamente, mas seu corpo quer sentir a raiva porque toda vez que o vê, 50 vezes por dia, 5 dias por semana, você tem o hábito de sentir amargura ou agressividade. De maneira semelhante, quando recebe e-mails do chefe, o que acontece 10 vezes por dia, pelo menos inconscientemente você tem a mesma
reação. Por isso seu corpo se acostumou a precisar do chefe para reafirmar a dependência da raiva. O corpo quer sentir as emoções, nas quais se viciou e como um dependente que precisa da droga. O corpo precisa das substâncias químicas conhecidas. Ele quer sentir aquela raiva familiar do chefe porque você não foi promovido ou quer sentir o julgamento do colega de trabalho que sempre quer que você faça o trabalho dele. Depois você começa a pensar em outros colegas que o irritam e em outros motivos para estar aborrecido com o chefe. Você está sentado tentando meditar, mas seu corpo está atrapalhando de tudo que é jeito. Isso acontece porque o corpo quer a dose química de emoções familiares que normalmente sente ao longo dia, enquanto você está acordado e de olhos abertos. No instante em que percebe o que está acontecendo, que está colocando toda a atenção na emoção, você toma consciência de que está investindo sua energia no passado porque emoções são registros do passado, então para e volta ao momento presente e começa a remover a tensão e energia do passado. Pouco depois, você começa a se sentir frustrado, raivoso e ressentido de novo e percebe o que está fazendo. Você lembra que seu corpo está tentando sentir essas emoções a fim de reafirmar o vício nas substâncias químicas e lembra que essas emoções conduzem seu cérebro para ondas cerebrais beta de alta frequência, e aí você para. Cada vez que para, aquieta o corpo e volta ao momento presente. Você diz ao corpo que ele não é mais a mente, você é a mente. Mas então começam a surgir em sua mente pensamentos sobre as pessoas que tem que ver, lugares aonde tem que ir e coisas que tem que fazer mais tarde. Você se pergunta se o chefe já respondeu aquele e-mail e lembra que ainda não retornou o telefonema da sua irmã. Hoje é dia do caminhão de lixo, e você lembra que tem que pôr o lixo para fora. De repente você fica consciente de que ao antecipar esses cenários futuros, está colocando atenção e energia na mesma realidade conhecida. Então você retorna a atenção ao momento presente e mais uma vez remove a energia do futuro previsível conhecido e abre espaço para o desconhecido em sua vida. Dê uma olhada na figura 2.8. Ela mostra que quando você se encontra exatamente no generoso momento presente, sua energia, representada pelas setas, não se afasta em direção ao passado e futuro como fazia na figura 2.3. Você desvia a atenção do passado familiar e do futuro previsível. Não mais dispara e conecta os mesmos circuitos da mesma maneira e não mais regula e sinaliza os mesmos genes do mesmo modo ao sentir as mesmas emoções. Se persistir nesse processo, continuará trazendo sua energia de volta pelo rompimento dos elos energéticos que o mantém conectado à realidade passado-presente. Isso acontece porque você remove sua atenção e energia do mundo externo e coloca no mundo interno, construindo o campo eletromagnético em torno do seu corpo. Agora você tem energia disponível para criar alguma coisa nova. Veja a imagem na tela. Quando retira a atenção da realidade passado-presente ou da realidade do futuro previsível, você pega sua energia de volta e constrói seu campo eletromagnético. Você tem energia disponível para se curar ou criar uma nova experiência em sua vida. Sua atenção vai acabar vagueando de novo, o que não é surpreendente. Enquanto você permanece sentado em meditação, seu corpo vai ficando aborrecido e impaciente porque quer fazer alguma coisa. Afinal, você o programou para se levantar e seguir a mesma rotina todos os dias. Ele quer desistir da meditação, abrir os olhos e ver alguém. Quer ouvir alguma coisa na TV ou falar com alguém pelo telefone. Prefere saborear o café da manhã a ficar sentado ali fazendo nada. O corpo gostaria de sentir o aroma do café como em todas as manhãs, e adoraria sentir alguma coisa, como um banho quente antes de começar o dia. O corpo quer experimentar a realidade física com os sentidos para acolher uma emoção, mas o seu objetivo é criar uma realidade a partir de um mundo além dos sentidos que não é definido por seu corpo como a mente, mas por você como a mente. À medida que se conscientiza do programa, você aquieta o corpo no momento presente. O corpo tenta retornar ao passado familiar porque quer se dedicar a um futuro previsível, mas você continua a aquietá-lo. Cada vez que supera hábitos automáticos, você se torna maior que seu programa. Cada vez que insiste em aquietar o corpo no momento presente, como quem treina um cachorro para sentar, você recondiciona seu corpo a uma nova mente. Cada vez que toma consciência de seu programa e de seu esforço pelo momento
Presente afirma que sua vontade é maior que seu programa. Si, você continua devolvendo sua atenção e, portanto, sua energia ao momento presente, percebendo quando está presente e quando não está. Mais cedo ou mais tarde seu corpo se rende. É o processo de retornar ao momento presente cada vez que toma consciência de que o perdeu que começa a romper os elos energéticos com a realidade conhecida. Ao retornar ao momento presente, o que você faz na verdade é superar sua identidade no mundo físico e se desdobrar no campo quântico, um conceito que vou explicar em detalhes no próximo capítulo. A parte mais difícil de toda a guerra é a última batalha. Isso significa que quando seu corpo comumente fica enraivecido, fazendo você pensar que não consegue ir adiante, querendo que você pare e volte ao mundo dos sentidos, você persevera. Você realmente entra no desconhecido, e mais cedo ou mais tarde, começa a romper o vício emocional dentro de si, quando vai além da culpa, do sofrimento, do medo, da frustração, do ressentimento ou da indignidade, você liberta o corpo das correntes daqueles hábitos e emoções que o mantinham ancorado ao passado e o resultado é que libera energia que volta para você. Quando o corpo libera toda a energia emocional armazenada, ele deixa de ser mais a mente. Você descobre que do outro lado do medo está a coragem, do outro lado da carência está a totalidade e do outro lado da dúvida está o conhecimento. Quando entra no desconhecido e abre mão de raiva ou ódio, você descobre amor e compaixão. É a mesma energia. Ela apenas estava armazenada no corpo e agora está disponível para você usar na criação de um novo destino. Quando aprende a se superar, ou a superar a lembrança de si, de sua vida, você rompe os elos com todas as coisas, pessoas, lugares e tempo que o mantém conectado à realidade passado presente. Quando enfim supera a raiva ou a frustração e libera a energia que estava presa no passado, você traz essa energia de volta para si. Quando libera toda essa energia criativa que estava presa às emoções de sobrevivência dentro de você e à sua volta, você constrói seu campo de energia em torno de seu corpo. Em nossas oficinas avançadas, medimos o efeito de trazer a energia de volta. Temos especialistas que utilizam um equipamento muito sensível, chamado máquina de visualização de descarga de gás GDV, com um sensor chamado de antena Sputnik, especialmente desenvolvido pelo Dr. Konstantin Korokol. Equipamento mede o campo eletromagnético do ambiente nas oficinas para ver como a energia muda com o progresso do trabalho. No fim do primeiro dia de algumas das nossas oficinas avançadas, às vezes vemos a energia na sala diminuir. Isso acontece porque quando começamos a meditar e os alunos rompem os elos energéticos com tudo e todos em sua realidade conhecida, eles resgatam a própria energia. Eles retiram energia do campo maior. Assim, o campo na sala pode diminuir enquanto os participantes começam a construir o campo individual de energia em torno do corpo e a dispor de energia para usar na criação de um novo destino. É claro que quando todos no grupo constroem o campo de luz próprio e essa energia se expande a cada dia, eles começam a contribuir para a energia da sala. O resultado é que verificamos o aumento na energia da sala. Para ver como é isso, confira os gráficos 1A e 1B no encarte colorido. Uma forma de aumentar as chances de uma meditação bem-sucedida é dar a si mesmo tempo suficiente, a fim de não se distrair, tentando apressar a experiência. Por exemplo, eu reservo 2 horas para meditar. Não preciso usar as 2 horas todas as vezes, mas me conheço muito bem para saber que se tiver apenas 1 hora, vou me convencer de que não é tempo suficiente. Se tenho 2 horas, consigo relaxar, porque sei que tenho tempo bastante para encontrar o momento presente. Alguns dias encontro o lugar exato do momento presente bem depressa, em outros tenho que trabalhar por 1 hora para trazer cérebro e corpo de volta ao presente. Sou uma pessoa muito ocupada. Às vezes fico em casa por apenas 3 dias entre oficinas ou eventos e acordo de manhã já, pensando nas 3 reuniões marcadas com diferentes membros da equipe, ensaiando mentalmente o que preciso falar. Depois penso nos e-mails que tenho que redigir antes de ir para essas reuniões. Depois penso no voo que vou pegar à tarde. Depois anoto mentalmente os telefonemas que vou ter que dar a caminho do aeroporto. Você entendeu como é? Quando isso acontece, fico pensando nas mesmas pessoas que preciso ver, nos mesmos lugares aonde tenho que ir, nas mesmas coisas que tenho que fazer, tudo ao mesmo tempo em minha
Realidade conhecida, percebo que estou preparando o cérebro e o corpo para parecer que esse futuro já aconteceu. Tomo consciência de que minha atenção está no futuro conhecido, paro de antecipar o conhecido e volto ao momento presente. Quando faço isso, começo a desativar e desconectar aquelas conexões neurais. A seguir posso ficar um pouco emotivo, um pouco impaciente e frustrado pensando em alguma coisa que aconteceu no dia anterior. Como emoções são um registro do passado e eu coloco minha energia onde coloco minha atenção, tomo consciência de que estou investindo energia no passado. Com isso, os hormônios do estresse podem excitar meu cérebro e meu corpo ficar um pouco agitado por ondas beta de alta frequência, e tenho que trazê-lo de volta ao momento presente. Mais uma vez, quando faço isso, não mais disparo e conecto os mesmos circuitos no cérebro e removo minha energia do passado. Se tenho consciência dos mesmos pensamentos conectados aos mesmos sentimentos familiares, quando paro de sentir da mesma maneira, não mais condiciono meu corpo ao passado nem sinalizo os mesmos genes da mesma forma. Se emoções são produtos finais de experiências no ambiente e o ambiente sinaliza o gene, quando paro de sentir as mesmas emoções, não mais seleciono e instruo os mesmos genes da mesma maneira. Isso não só afeta a saúde do meu corpo, como também deixa de prepará-lo para o mesmo futuro com base no passado. Assim, quando inibo sentimentos familiares, modifico o programa genético do meu corpo. Como os hormônios do estresse de longa duração reduzem a expressão de genes saudáveis e criam doença, cada vez que consigo parar o processo ao dar por mim sentindo emoções relacionadas ao estresse, não mais condiciono meu corpo a permanecer viciado nessas emoções. Veja a imagem na tela. Quando você está no exato lugar do generoso momento presente, o passado conhecido e o futuro previsível não existem mais, e você está pronto para criar novas possibilidades em sua vida. Se faço isso direito, supero meus pensamentos e emoções familiares do passado e futuro conhecidos, o futuro previsível, bem como o passado familiar que usei para afirmá-lo, não mais. Existe energética, neurológica, biológica, química, hormonal e geneticamente. Se deixo de disparar e conectar as mesmas velhas redes neurais, deixando de pensar nas memórias de pessoas ou coisas em certos tempos e lugares, e continuo voltando ao momento presente, trago a energia de volta para mim. Dê uma olhada na figura 2.9 e veja como o passado familiar e o futuro previsível não existem mais. Agora estou no exato lugar do generoso momento presente e tenho energia disponível para criar, construir meu campo de energia em torno do meu corpo. Cada vez que me esforço, às vezes, durante horas, para me superar e encontrar esse lugar chamado o eterno agora, sempre penso a mesma coisa, vale muito a pena.